Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, sou o Bruno Diniz, analista corporal. Atualmente muitas pessoas estão vindo até mim com dúvidas e perguntas sobre o assunto que são os traços de caráter, né? Eu decidi compartilhar esse conhecimento que eu tenho com vocês, né? Contribuir aí e também vou fazer uma série de vídeos explicando sobre os traços de caráter, né? Então, nesse nosso primeiro encontro, nesse vídeo, vou falar o que são os traços de caráter. O que são os traços de caráter? Traços de caráter são conjunto de características que atuam como mecanismo de defesa. Na infância, a criança ela passa por situações traumáticas, no sentido muito forte emocional, que acaba conduzindo para a formação dos traços de caráter. Com os traços de caráter, eles carregam características corporais e comportamentais na história da vida do indivíduo. Sobre os traços de caráter, vou falar um pouco sobre o William Reich, né? O William Reich ele foi um pioneiro, né? Nesse estudo sobre os traços de caráter. Ele foi muito importante para esse conhecimento chegar até a gente nesse momento. E naquele período ele foi muito perseguido, né? Ele foi mal visto pelas pessoas, ele chegou a ser preso, ele morreu preso, porém ele defendeu a ideia dele até o fim da vida dele. Então, como que ele foi mal visto pelas pessoas naquela época? Ele teve vinculado aos jornais da época a prisão dele, ele foi taxado, rotulado como louco, né? Então, as pesquisas, os exercícios que ele fez sobre o corpo, sobre a sexualidade, foi destruído, queimado. Então, foi limitado, né, esse conhecimento para multiplicar ali para as pessoas. Então, naquele período, não teve sucessores ali realmente ali que deram sequência nesses estudos, nessa pesquisa, né? Porém, ele foi um jovem muito promissor, inteligente, pesquisador, né? Ele se aproximou de Freud, então ele acabou sendo integrado pela sociedade de psicanalistas, né? Porém, quando ele trouxe mais em evidência os estudos dele no corpo, nessa área da psicologia, né? Ele começou a distanciar um pouquinho de Freud e acabou sendo excluído da sociedade de psicanalista, né? Mas a gente tem que agradecer muito, né, pelo William Reich, porque ele foi muito importante para a gente estar aí estudando, tendo esses benefícios ali de aplicar na nossa vida sobre os traços de caráter. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as sinapses. Sinapses, um neurônio, o que é a sinapse? Um neurônio conecta com o outro, né? Gera essa comunicação elétrica dentro do nosso organismo. E na infância, a criança ela passa muito por muitas experiências, por muitos aprendizados, então é um processo muito intenso dentro do cérebro, do nosso organismo. Então, como que o corpo e o cérebro eles são inteligentes, eles começaram a entender as defesas dele, como lidar com aquelas situações de dificuldades ali que surgiram na infância. O cérebro ele começa a excluir as sinapses, essas comunicações entre os neurônios que não são eficientes. Então eles começam a deixar de lado essa sinapse e começam a praticar mais as sinapses mais eficazes, né? Então eles vão usando isso como rotina. Então esse é um pouco aí do conceito do que é a poda neural. E além desses dois conceitos, né, a gente tem a capa de mielina. O que é a capa de mielina? A capa de mielina, ela envolve a coluna vertebral. Então ela é como se fosse mesmo uma capa de proteção da coluna vertebral. Ela está associada à formação do nosso corpo, né? É um processo cronológico de mielinização, porque ela está associada à formação dos 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, né? São os 5 traços de caráter. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o período, as dores e os recursos
dos traços de caráter. Então, dos nossos 5 traços de caráter que todos nós temos, e vou falar primeiro sobre o esquizoide, né, que é o nosso primeiro traço de caráter. Ele é formado no período da gestação até 1 ano de idade, né, no momento do nascimento ali da criança. Então, a principal dor que aquela criança ela tem é da rejeição. Ela tem um medo tão grande de ser rejeitada que o que aconteceu esse medo da rejeição? Foi num período da gestação, a mãe, por alguma circunstância estressante, de repente uma falta de dinheiro, de repente uma mudança de emprego, ela gerou uma contração ali dentro do útero da criança, e ela gerou um desconforto ali para o útero, né, para a criança. Então ela interpretou que ela estava sendo rejeitada. O que essa criança, esse feto, ela fez? Ela começou a mandar a energia toda para a cabeça e desconectando com o corpo. Então ali a energia toda ali dentro da cabeça. E aí o grande recurso desse traço de caráter esquizoide é a criatividade, a inovação, a imaginação, porque tem tanta energia dentro da cabeça que criou essas características, essas habilidades ali, que é um dos recursos desse traço que é o esquizoide. Logo após vem o traço de caráter oral. O oral, ele é ali do período que o bebê está com a mãe, né, no período de amamentação. Então a criança, ela depende da mãe, ela depende de alguém ali para sobreviver, e a dor principal desse traço é o abandono. Então não quer dizer que a mãe abandonou a criança, mas o bebê, mas aquela bebê ele interpretou por alguma circunstância da vida. Um exemplo que eu posso te dar, a mãe ela precisou também cuidar de uma criança também que dependia dos cuidados dela, por exemplo, de 2 anos de idade, aí dividiu a atenção com esse bebê, e esse bebê interpretou que realmente ali ele foi abandonado. Então, um grande recurso desse traço é a comunicação. O que esse bebê ele fez como mecanismo de defesa ali e como recurso que ele criou uma habilidade ali para chamar a atenção da mãe? Ele começou a chorar. Através do choro ele conseguiu a alimentação para alimentar, sobreviver, a atenção, os cuidados da mãe, né? Então, o recurso desse traço é a comunicação. Logo após, a gente tem o terceiro traço de caráter, que é o psicopata, né? Não é um transtorno, é um traço de caráter, né? E o grande medo que essa criança, esse traço de caráter tem é da manipulação, porque o período que acontece a formação desse traço de caráter é em torno aí de 2 anos, vai até 3 anos e meio, é o momento que essa criança ela começa a distanciar um pouco da mãe, ela avança para as pessoas que estão próximas, né? A gente pode colocar os familiares, tios, primos, avô, pai ou amigos da família ali, e no momento ali a mãe ela fala para essa criança de repente ali para ela dançar para essas pessoas. Então essa criança ela tem uma interpretação ali que ela, através da troca, ela consegue ter atenção, afeto, amor da mãe e das pessoas ao redor. Então ela teve essa interpretação ali realmente ali de ser manipulada, que através da troca ela teria o afeto e a atenção dessas pessoas ali e da mãe dela. Então o recurso principal que ela tem é a negociação. Então é um traço que tem uma habilidade muito grande de negociar, de liderar, convencer, influenciar. É um traço realmente ele que tem essas habilidades ali, porque foi nesse período ali de troca, de negociação, que esse traço ele entendeu ali como que ele ganhava ali algo ali em troca ali, né? O afeto e o amor. E logo após a gente tem um quarto traço, que é o masoquista. O masoquista ele aconteceu no período aí do desfraude, em torno de 4 anos de idade, e o masoquista, o medo, a dor principal desse traço é a humilhação. Então esse traço, o que aconteceu?
essa criança no período ali que ela está tendo ali de desfraude, nesse período que ela está começando a ter o controle, umas novas sensações de controlar o xixi e o cocô, ela, em algum período ali, em algum momento, que ela não conseguiu controlar o xixi, um exemplo, ela não conseguiu ir no banheiro ou no local para fazer a necessidade dela, ela fez naquele momento nas calças. E aí o adulto responsável, o pai ou a mãe que estava próxima, repreendeu de uma forma ali de exposição, de humilhação ali diante daquele ambiente, e ela interpretou essa dor muito grande. Então, o masoquista, ele tem um recurso ali, o principal recurso dele é da consolidação. Então ele tem uma capacidade incrível de planejar, de ser metódico, de prestar atenção nos mínimos detalhes. Então esses detalhes ali realmente ali para ele não fazer merda, de controlar tudo, né? Então ele criou essa habilidade. E enfim, o último traço formado é o rígido, né? Em torno aí de 5 anos de idade. É quando a criança ela tem uma percepção ali do mundo dos impares, né? O pai e a mãe. Essa criança, se ela for uma menina, ela vai ter uma ligação muito forte com o pai, e com essa ligação com o pai muito forte, ela interpretou ali, ela vivenciou que realmente ela tinha um amor do pai, o carinho do pai, era tratada como uma princesa. Porém, quando ela ia dormir, ela dormia sozinha no quarto dela, e o pai dormia com a mãe. Então, ela interpretou, ela sentiu uma dor muito grande ali de ser traída, de ser excluída. Então, realmente, a principal dor desse traço é da exclusão, da comparação, da traição. Então, essa criança, ela desenvolveu um recurso muito grande de ser bem competitiva, ela é bem executora. Então, como que ela teve uma percepção que nesse triângulo, né, entre o pai, a mãe e a criança, ela foi a ponta mais fraca. Então, ela desenvolveu uma capacidade de competir, de aperfeiçoar, de melhorar, para ser sempre a melhor opção, e desenvolveu essa habilidade do traço rígido, né? Para complementar, vou falar um pouquinho agora também das semelhanças e dos conflitos dos traços de caráter, né? Te dar um exemplo de semelhanças de traços de caráter, né? O oral e o masoquista. São dois traços bastante emotivos, né? Do mundo do sentir, né? Porém, o oral, ele é um traço que ele é muito de expor as suas emoções. Ele é muito espontâneo, de querer conectar com as pessoas, de ter atenção, de ser ouvido. Então essa troca, né, para esse preenchimento ali do oral. Já o masoquista, ele é um traço que ele é já mais fechado, né, porque ele não é muito de expor, ele é muito emotivo, mas guarda os sentimentos para ele, né. Então ele precisa realmente de confiança para uma certa pessoa para ele se abrir, mas é um traço que ele fica mais guardado, guarda mais sentimento, né. Apesar desses traços eles terem essas semelhanças, né, ele gera um conflito também, né, porque um está querendo se expor os seus sentimentos e o outro está buscando guardar, né. Então há semelhanças, mas há também conflitos. Outros exemplos que eu posso dar aqui do esquizoide e do masoquista. Semelhanças são dois traços que precisam de caverna, são traços que gostam de isolamento. Então o esquizoide ele gosta de se isolar para criar, para imaginar, viver no mundo dele, de repente ver um filme de ficção que ele gosta, e ele tem aquele período para ele ali, né? Então para criar, para inovar, buscar novas ideias. Já o masoquista, porém, ele já tem aquele momento caverna, dele se isolar, já realmente ali para ele planejar, para ele ver ali realmente ali que naqueles planos deles de ação ali, o que tem que pode dar errado, o que pode dar certo. Então nos mínimos detalhes ali, ele vai se planejando, ele vai ter esse período ali para consolidar ali um plano de ação ali, para gerar ali uma conquista ali no futuro, para atingir a meta dele, né?
A gente tem também dois traços também semelhantes, o psicopata e o rígido, dois traços que gostam de estar em evidência, de brilhar, de se destacar, gostam também de estar com as pessoas, né? São dois traços também bem semelhantes. A gente há exemplos ali de conflitos, a gente pode trazer aqui o esquizoide e o psicopata. O esquizoide, ele já gosta de não ter um contato social, ficar mais na dele, mais tranquilo ali, sem ter o contato com as pessoas. Já o psicopata é um traço que gosta de avançar, de entrar em contato com as pessoas, de tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, há esse conflito também entre esses dois traços de caráter, né? A gente pode colocar o oral e o rígido, né? Apesar do oral ele gostar muito de contato com as pessoas, de ser espontâneo, de comunicar, de ser ingênuo, de se entregar, o rígido ele já é mais seletivo, né? O rígido ele apesar dele ele também gostar do contato com as pessoas, mas ele já é mais seletivo. Não é com qualquer pessoa que ele vai se expor, porque ele não vai se abrir, não vai querer expor suas fraquezas diante de outras pessoas, né? Então isso é um pouquinho aqui que eu trouxe aqui sobre semelhanças e conflitos dos traços, né? E a gente tem ainda combinações dos traços, né? Então essas combinações, posso trazer aqui para vocês aqui um masoquista com um rígido. São dois traços que são perfeccionistas. Eles procuram o rígido querendo aperfeiçoar para melhorar, para ser o melhor. O masoquista realmente ser perfeito para não dar nada errado, e quando junta esses dois traços, essa combinação potencializa ainda a necessidade de perfeição. A gente já tem por outro lado o de dois traços que tem ambição natas, né? O psicopata e o rígido. Então essa combinação de traços, então é uma tendência muito grande desses traços avançarem, de seguir a vida, de buscar objetivos, né? E além dessas combinações, o rígido com o psicopata, ambos traços têm a necessidade muito de controle. O rígido já quer controlar para ter as coisas perfeitas, já o psicopata ele já quer controlar para ter o controle das pessoas, né? Então essas combinações desse traço vai potencializar essas necessidades, né? Essas combinações aí de perfeição, de controle, de ambição. Então, além dessas combinações, a gente pode falar um pouquinho também das polaridades, né? Então, tem traços que as combinações dele, ora, os traços vão querer ficar em contato com as pessoas, então, assim, um oral, um psicopata, quando eles se combinam, eles realmente vão querer conectar com as pessoas, mas já pro outro lado, tem traços quando eles se combinam, o esquizoide e o masoquista, eles querem ficar na caverna. Já tem a questão dessas polaridades da racionalidade, né? A gente já busca um psicopata mais racional, mais estratégico, o esquizoide também mais racional, daquele mundo de imaginar, de racionalizar tudo, busca a resposta racionalizando. Aí você já vem um masoquista, um oral, que ele é já mais emotivo, já do mundo do sentir. E além dessas polaridades, tem também a parte ali dos traços que querem delegar, né? Então, um psicopata, um oral, um esquizoide, aí já tem outros também, como um masoquista, o rígido, são traços executores de fazer, de realizar, né? Então, há essas polaridades aí dos traços de caráter. Outro assunto também que não poderia faltar sobre o que são os traços de caráter é a lateralidade, né? O que é lateralidade? Através ali do seu ombro, um exemplo, se o seu ombro esquerdo ele for maior do que o seu direito, ele pode representar a formação do traço masoquista. Então, através desse ombro, se for do lado esquerdo, ele vai representar a mãe, se for do lado direito, vai representar o pai. Então, a gente consegue identificar através da lateralidade qual que foi o impacto ali da formação daquele traço ali, se foi o pai ou a mãe. A gente pode também, através de um sorriso, né?
Se tiver no sorriso, um puxadinho aqui do lado direito, aí você vai ver um pouquinho de psicopatia. Então a gente já percebe já que essa formação desse traço já foi através ali do pai, do lado direito, né? Então a lateralidade, ela vai mostrar como você vai relacionar com o sexo masculino, feminino. Então é importante também ter esse conhecimento sobre a lateralidade. Então, pessoal, estamos chegando no final do vídeo, né? Espero ter contribuído muito aí com vocês aí. Qualquer dúvida, perguntas, pode trazer para mim que eu respondo com maior boa vontade. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.